Olá, aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu me refiro é dia 3 de junho de 2020 e se trata do nosso 11º estudo online. E hoje trataremos do 9º mandamento. Este assunto está contido entre as perguntas de número 143 até a pergunta de número 145. Comecemos então pela de 143. Qual é o 9º mandamento? O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Vamos destacar o texto bíblico. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Está aí na sua tela, em destaque em amarelo. Esse texto se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 16. Existem vários autores que contribuíram com alguns pensamentos acerca do 9º mandamento. Eu quero destacar nesse estudo contribuições dos reformadores João Calvino e Martinho Lutero. Comecemos por João Calvino, que deixa registrado em sua Instituição da Religião Cristã a seguinte perspectiva: o fim desse preceito é, visto que Deus, que é a verdade, execra a mentira, a verdade deve ser cultivada entre nós, sem disfarce. A suma, portanto, será que não violemos o nome de alguém com calúnias e falsas recriminações, ou que com mentiras dificultemos a sua sorte. E por fim, que não lesemos ninguém por desejo de ultraje e insolência. Com efeito, para manter salva a fama do próximo, deve bastar que Deus se preocupe com ela. Então, a contribuição de Calvino aqui vai no entendimento de que nós devemos ter uma adesão à verdade. Não apenas à verdade, mas principalmente a verdade em relação ao nosso próximo. Nós não devemos caluniá-los, nem levantar falsas recriminações ou mentiras para dificultar a vida do nosso próximo. Isso é pecado, é quebra do 9º mandamento, levantar falso testemunho. O âmbito que Calvino trata aqui é um âmbito de vivência em sociedade. Vamos observar agora a contribuição de Martinho Lutero em seu Catecismo Maior. A razão é a seguinte: onde juízes, burgomestres, príncipes ou outras autoridades exercem judicatura, aí sempre acontece isso, conforme o curso do mundo. Não se quer ofender a ninguém e, assim, finge-se e fala com o olho em favores, dinheiro, expectativas ou relações de parentesco. Enquanto isso, o pobre, oprimido em sua causa, tem de perder questão e sofrer castigo. Então, seu primeiro assunto aqui, ele trata de um aspecto social da relação entre o próximo. Então, ele abarca aqui este 9º mandamento, entendendo que a presença do 9º mandamento coíbe o julgamento parcial e interesseiro. Então, nesta imagem que está na sua tela, demonstra que Calvino não tinha, por ignorância, não ignorava o fato de que as relações de interesse estão presentes na nossa forma de nos relacionarmos com o próximo e que talvez impelidos por favores, seja de família, seja monetário como da figura, seríamos tentados a levantar falso testemunho contra alguém. Então, o 9º mandamento, ele é um tipo de antídoto a esse tipo de veneno que nos leva à parcialidade, ou seja, o interesse próprio, e um desses interesses é vantagens financeiras, como Lutero destaca aí no seu entendimento
do nono mandamento com um aspecto um pouco mais social. Esse mandamento mira, pois, em primeiro lugar, a que cada qual ajude o próximo no sentido de lhe garantir seu direito. Não permitirá que seja obstaculatizado ou torcido, mas há de promover-lhe o direito e sobre ele vigiar com firmeza, quer seja de juiz, quer testemunha, porque é praga danosa comum, isso de cada qual gostar mais de ouvir falar mal do que bem do próximo. Por isso, a fim de evitar esse vício, devemos lembrar que a ninguém cabe julgar e censurar publicamente o próximo, ainda quando o vê pecar, a menos que tenha ordem de julgar e censurar, pois diferença muito grande vai entre julgar pecado e ter conhecimento de pecado. Lutero agora oferece para nós um outro entendimento. Ele também destaca que ninguém possui o direito natural de apontar pecados alheios, salvo se esta pessoa for alguém investida de poder para isso. Então é muito comum algumas pessoas se autorizarem a emitir julgamento acerca dos outros. Isto é uma tentativa de tirar, ou aliás, tomar para si um direito que não possuímos. Deus não nos colocou como juízes dos nossos próximos. Isso é um direito dele, a não ser que haja investimento em nós. E aí Lutero está caminhando para um entendimento civil, ou seja, a pessoa seja de fato um juiz ou de fato uma juíza e esteja aí dentro dos âmbitos legais investida de poder e autoridade para exercer julgamento. Aí é diferente, a pessoa tem o respaldo da lei do seu país e fará o julgamento como juiz. Salvo isso, nós não devemos nos colocar como juízes sobre os nossos irmãos e irmãs. Dizer, este é ladrão, assassino, traidor, é usurpar o juízo e ofício de Deus. Consequentemente, quem ousa dizer tal coisa do próximo arroga-se autoridade igual à do imperador e de todos os magistrados. Pois, conquanto não impunes a espada, fazes uso da tua língua venenosa para desonra e dano do próximo. Que Lutero faz um paralelo com a espada entregue aos ministros de Deus para a justiça, conforme está registrado em Romanos 13, e faz uma paródia de algumas pessoas que se sentem magistrados, em vez de empunhar a espada, empunham a língua como se fosse algo venenoso. Uma característica de Lutero é ser bastante emocional nas suas imagens, e ele nos traz esta contribuição aqui da maneira como ele vê, como aos olhos, claro, como deve ser visto, a quebra do nono mandamento pelas pessoas que se sentem autorizadas a emitir julgamento sobre os outros. Pergunta de número 144. Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre e plenamente do coração, e em questões de julgamento e justiça, e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade, julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar e desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças, defender a sua inocência. Receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar da nossa reputação e defendê-la quando for necessário. Cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável de boa fama.
Vamos observar alguns destaques. Quero destacar aqui a ideia de conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Aqui está na tela um tipo de esquema para facilitar o entendimento. Então, nós somos, primeiramente, nesta sessão, convocados a conservar e promover. Promover o quê? A verdade entre os homens, e conservar e promover a boa reputação do próximo, como a nossa. Aqui é uma ilustração interessante. A verdade não é subjetiva como alguns insistem. Por subjetiva, significa dizer algo como cada indivíduo tem a sua própria verdade. Então, nesse desenho que você tem no meio da sua tela, há dois indivíduos aí disputando o que este número significa. Do lado esquerdo diz que é 6, do lado direito outro 9. Então, este desenho, do jeito que está posto, tenta comunicar que a verdade é relativa e que cada um deve ter a sua e respeitar. Este é um discurso muito comum, de certa maneira superficial. Basta estabelecer as regras em que o fato deva ser enquadrado, que teremos sim uma verdade objetiva. Veja, nesse desenho que a única coisa que foi feita foi reparar, colocando o 6 de maneira organizada, tendo embaixo o solo, ou seja, a devida orientação, que é a referência do número. Então podemos dizer que este é o número 6. O desenho poderia ser o mesmo do anterior, com o número 9. O ponto não é o 6 ou 9. O ponto aqui é demonstrar que, se nós estabelecemos a regra pelo qual estamos vendo alguma coisa, existe sim uma verdade objetiva. O que querem alguns é tentar dizer que a verdade é relativa quando não se estabelece regra nenhuma. A verdade ela não é relativa. É preciso entender que os fatos, quaisquer que sejam, devem ser examinados pelos parâmetros corretos ou pelas medições corretas. Vou dar um exemplo aqui com esta jarra de água à esquerda. Para líquidos, usa-se medidas de capacidade, litros, mililitros. Não se usa medidas de massa. Não se fala, quero 1 quilo de água. Você não fala 1 quilo de água, você fala 1 litro de água. Então, por quê? Porque para medir líquidos se usa medidas de capacidade. Para medir massa, materiais sólidos, aí medidas de massa, quilo, tonelada. Então você não usa medidas de massa para medir líquidos. Isso é um parâmetro incorreto. Então, existe sim verdade absoluta, existem verdades, desde que estejam claros para todos sob que critérios você está vendo o fato. Se você está olhando para uma jarra de água, não depende do olhar da pessoa dizer que é aquilo. Quem disser isso está errado, porque não se mede água por medidas de massa, mas sim por medidas de capacidade em litros e ml. Então, basta estabelecermos quais critérios vamos ver um fato, que aí aquele desenho anterior perde toda a sua graça de comunicação. Alguém diz, olha, isso é um 6 ou 9. Coloque em pé, desse jeito é um 6. Acabou a conversa, porque você deu um parâmetro único onde se deve observar o fato. Se se inverter, será um 9 e ponto. O que não se deve entender é que as coisas podem estar subordinadas simplesmente ao olhar do outro. Isto não se traduz na realidade. Prova disso é a medição de uma jarra de água. Na jarra tem água e ela se mede por medidas de capacidade e não por medidas de massa. Ponto. Deve-se também defender e promover a boa reputação sua e dos outros em sua volta. Então, nós devemos nos preocupar, sim, com a reputação, como nosso símbolo de fé, o Catecismo Maior, nos apregoa.
Alguém talvez possa dizer aí, mas isso não é se preocupar demais com o que vai na cabeça dos outros? Este desenho aqui faz referência àquele velho ditado, né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? Essa charge, esse desenho, ele tenta dialogar com isso, né? Dizendo que nós devemos pensar por nós mesmos e não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Não é isso o que eu quero dizer. A boa reputação é um tipo de cartão de visitas. Ela chega primeiro que você e anuncia se você é um bom pai, boa mãe, bom profissional, um cristão verdadeiro. Então, a boa fama não é apenas algo útil, mas algo que deve também ser cultivado. Em suma, deve-se defender a sua boa fama e também a dos outros. Vamos observar outro destaque aqui, que é este que está no seu visor, que eu vou tentar aqui destacar que a verdade deve ser dita sem rodeios, de maneira inteira e de coração. Esse é um desafio em uma época onde as pessoas se preocupam demais com como que os outros vão reagir. Estou dizendo isso porque a nossa sessão diz, né, manter e defender publicamente a verdade, dizê-la sincera, livre e plenamente do coração em questão de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Esse é um desafio, uma época onde as pessoas se preocupam demais como os outros vão reagir. A maneira de reação é decisão pessoal do outro. Nosso compromisso deve ser com a verdade. Então é necessário que a verdade seja dita, independente da reação. Nós não controlamos como as pessoas vão reagir, então não cabe a nós esconder ou suprimir a verdade com o intuito apenas de preservação. A pessoa tem direito a saber da verdade. Mais adiante vamos falar como ela pode ser dita em quais situações. Vamos dar mais um destaque nesta sessão, que é esta parte aqui, julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar e desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco o reconhecimento dos seus dotes e graças e defender a sua inocência. Então, o tom do 9º mandamento é de um estímulo à compaixão. Veja só os destaques que fiz. Julgar caridosamente os nossos semelhantes. Caridosamente vem de coração, né? Caridade, de amor. Amar e desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Você ter esse tipo de interesse sobre o próximo. Entristecer pelas fraquezas e procurar encobri-las, perdoá-las ou encobrir aqui a ideia de perdoar ou promover o perdão dessas fraquezas. Mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças, dos seus dons e defender a sua inocência do próximo. Então, julgar caridosamente os nossos semelhantes, ao sermos convocados pelas circunstâncias a evocar um juízo de valor sobre qualquer pessoa ou pelos seus atos, deve-se adotar o tom do amor ao próximo. Talvez em determinado momento você seja convocado a oferecer a sua opinião sobre determinado ato do teu próximo, atitude, e ao fazê-lo, sempre o amor deve ser o tom da tua fala, não o ódio, não a destruição, não o dilapidamento do próximo. Assim como José, que olhou os culpados além de seus erros e os reconheceu como seus irmãos. José emerge das Escrituras como um grande exemplo de alguém que encobriu faltas, perdoou um erro, abertamente erro mesmo, mas que perdoou e deixou para o passado. De nossa parte, devemos promover a mediação de conflitos por perdão de falhas. O cristão, por si só, é um mediador, uma mediadora. Não dá para se imaginar
ser cristão e ser alguém que levante contendas. O cristão não tem esse espírito. O espírito do cristão, da cristã, é de reconciliar, de promover a concórdia, de fazer com que os erros sejam perdoados. Aquele que encobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança em rosto separa os bons amigos. O texto bíblico aqui nos admoesta, nos adverte, nos orienta a que possamos ter este espírito de cordialidade e de assessoramento ao próximo. Passemos à pergunta de número 145. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamento público. O testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo as obras dos justos e os justos segundo as obras dos maus, a falsificação de assinaturas, a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa, conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou uma denúncia, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, difamar, espalhar boatos, cochichar, escarnecer, insultar, censura irrefletida e asperamente ou com parcialidade, a má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem, a adulação e a vanglória, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou em palavra, a negação do dom e das graças de Deus, o agravo de faltas menores, o encobrimento, desculpa e atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca, a descoberta desnecessária das fraquezas de outrem, levantar boatos, receber e acreditar em notícias más, a inveja ou a tristeza pelo crédito merecido de outros, o esforço ou desejo de prejudicar, regozijar-se com a desgraça ou a infâmia de alguém, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outros tais coisas até onde pudermos. Então vamos observar alguns destaques. Obviamente o tempo não nos permite aqui tratar esmiuçadamente de todos, mas vamos tentar aqui fazer alguns destaques e assim fazer com que cada vez mais este material possa circular em nosso meio. Portanto, vamos destacar aqui esta fração desta sessão, que trata sobre julgamento público, testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de causa má. Percebe-se que o tom desta sessão instala um ambiente mais forense, um ambiente de tribunal. Tudo quanto prejudica a verdade, aqui estou apenas repetindo aquele quadrado laranja, testemunho falso, dar sentença injusta, falsificação de assinaturas. Ora, estes elementos que estão em sua tela, eles são constituintes de um ambiente forense, de um julgamento mesmo. E alguém pode perguntar, por quê? Por quê? Talvez depois tenha a explicação. Por quê? Por quê? Ficar com dor de cabeça por causa dessas questões. E aqui vai a explicação. Por que esta sessão especificamente do nosso símbolo de fé, do nosso catecismo, possui este tipo de redação? Devemos lembrar que o sistema jurídico visualizado pelo Catecismo Maior é o conhecido como comunal.
Nesse tipo de sistema jurídico, casos civis também podem ter participação do cidadão na formação do conhecido júri. Portanto, é muito mais comum em países de tradição anglo-saxã, que possui esse sistema jurídico, a participação do cidadão. Em nosso sistema brasileiro, sistema jurídico brasileiro, o civil law, como é comumente chamado, o júri é acionado em casos de homicídio doloso. Então, devemos entender que o nosso símbolo de fé ele foi construído dentro da sociedade anglo-saxã e que o comportamento deles, judicial, é diferente do nosso. Por exemplo, é muito comum em países como esse ser mais convocado o júri popular, que é aquela imagem de 12 jurados ou de um outro número de jurados, a fim de que apresentem aí o seu parecer sobre as causas. No Brasil, devido a ser um sistema jurídico diferente do inglês, do qual foi construído a redação de Westminster e depois também aplicada nos Estados Unidos, esse mesmo símbolo de fé, esses dois países eles transitam dentro do mesmo sistema jurídico, então para eles não é estranho a ideia de estar sempre o cidadão convocado para participar de um júri. Já no nosso caso, no caso brasileiro, esse expediente, a formação de um júri é muito mais incomum, ocorre apenas quando é de casos de homicídio doloso. Vamos observar um outro destaque. Então nós temos aqui falar a verdade de forma inoportuna ou com malícia para um fim mau, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Então não basta dizer a verdade, deve-se saber quando falar, como falar, onde falar e os motivos que o levam a ser o transmissor ou transmissora dessas verdades e não outro. Então, este exame é necessário ser feito quando nós viermos a nos sentir desafiados a entregar a verdade. Nós temos que falar a verdade, então precisamos ver quando vamos falar, como vamos falar, em que lugar vamos falar, na casa dessa pessoa, num ambiente um pouco mais neutro, talvez um ambiente mais público, ou talvez um ambiente ainda mais reservado. Estaremos acompanhados, estaremos sozinhos? Quais são os motivos que nos levam você mesmo a portar esta verdade? Quais são os motivos que essa verdade garante que serão bem transmitidos por você e não por outra pessoa? Talvez outra pessoa deva ser o portador dessa verdade, ou portadora e não você. Esses julgamentos precisam estar dentro do nosso horizonte, antes de simplesmente balançarmos os braços e dizermos vamos falar a verdade. Sim, a verdade tem que ser dita mesmo, mas quando, como, onde e os motivos que levam a ser você o portador precisam ser questionados. Não se pode usar a verdade para ferir ou para provocar dano no outro. Então tome cuidado quanto à língua, Às vezes você pode se enrolar aí. Também deve-se escolher o melhor momento de dizer essa verdade. Não é porque você sabe de algo e que é portador de uma verdade que ela tem que ser dita de forma imediata. Precisa-se entender o tempo dela, o momento de dizê-la. São questões que devem ser ponderadas. Não se pode torcer a verdade. Ela deve ser dita em sua integralidade, respeitando sua inteireza. Meias verdades são mentiras completas. Diga a verdade, toda a verdade. Não pode-se fracionar a verdade, contá-la em partes. Deve-se dizer ela por inteiro. É assim que Deus quer que nós procedamos. Vamos observar outros destaques. Eu quero destacar este: receber e acreditar em notícias más. Muito cuidado. Decidir dar ouvidos às más conversações é um erro. Todo aquele ou aquela que decide ceder seus ouvidos às más conversações torna-se réu do mesmo erro de quem fala, ou de que fala. Então tome cuidado, Às vezes você vai emprestar os seus ouvidos com uma tentativa de ser solidário
ou democrático ou democrática para estender a oportunidade à fala a todos, mas aí você acaba tornando-se cúmplice da má conversação. Então não existe como se safar disso de uma forma correta. Tome cuidado com quem for falar, o que for falar. Por exemplo, a história nos dá um bom exemplo disso. É sabido que Winston Churchill, em meio à Segunda Grande Guerra, o Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra, enfrentando a Alemanha nazista, no período da Segunda Guerra, proibiu seus ministros até de conversarem com embaixadores alemães sobre paz, uma vez que já conhecia suas más intenções na época. Ou seja, o que este texto está tentando nos deixar informado é que quando houve lá entre a Inglaterra e a Alemanha daquele período guerra, Churchill havia proibido não só os seus ministros, mas também seus embaixadores de dialogarem com essa nação alemã na época da guerra, porque pelo histórico da Inglaterra com a Alemanha, a Inglaterra já havia sido enganada mais de uma vez pela Alemanha com o discurso de paz. Então Churchill, já sabendo que havia um histórico, ele não estimulou, antes proibiu que funcionários do seu governo, do governo britânico da época, dialogassem com os alemães com estes termos meio nebulosos. Ou seja, sabendo quem é a pessoa, devemos tomar cuidado, não podemos simplesmente nos associar a más intenções, dizendo que desconhecemos. Tomemos cuidado com isso. Um outro destaque é o extremo, Se nós não devemos tomar cuidado com o que ouvimos, devemos tomar cuidado com a admiração excessiva do outro. Evite exageros. Uma coisa é honrar alguém por um trabalho bem feito, outra é mitificar alguém. Mitificar é transformar esta pessoa em um tipo de ídolo, um tipo de mito, levantar essa pessoa a um patamar além dos mortais. Isso não faz bem, principalmente ao autor da excessiva dignidade dada a outro. Porque mais cedo ou mais tarde esse descobrirá que a pessoa a qual tributa louvor é um mortal. Não é incomum alguém ser alvo de admiração por certa pessoa, depois tornar-se objeto de repulsa pela mesma pessoa. Esse vai e vem emocional é o resultado da frustração de quem quis mitificar alguém. Então veja, é um caso exatamente muito comum. De repente algumas pessoas catapultam uma outra pessoa como um herói, com um título, e depois essa pessoa, que é humana como qualquer um de nós, irá cometer lá os seus erros, e aí então essa pessoa que transformou a outra em herói passa aí a atacar. Ora, esse vai e vem não procede, meus irmãos. Então vamos tomar cuidado e moderação. Todos nós somos homens e mulheres embaixo desse céu. Devemos agir então como tais. Então também não é correto elevar ninguém a um nível que a pessoa não é. Isso não fará bem, principalmente para nós mesmos, porque demonstra uma grande infantilidade e imaturidade em várias esferas, principalmente emocional. Considerações acerca do 9º mandamento. Como vimos, não dirás falso testemunho contra teu próximo, envolve um compromisso com a verdade, defender a honra do próximo, dizer a verdade de maneira inteira e outros detalhes que eu não coloquei aqui. Vemos que o mandamento é bem mais amplo do que uma primeira leitura superficial. Portanto, muito cuidado. Alguém, talvez, levado apenas para uma leitura superficial, diga assim: bom, eu nunca fui em um tribunal para apresentar falso testemunho, então estou livre de quebrar o 9º mandamento. Não, essa pessoa ela está fazendo uma leitura superficial. O 9º mandamento é muito mais amplo que isso. Ele fala do compromisso com a verdade, da defesa do próximo e de transmitir a verdade de maneira inteira. Então devemos ter isto em claro. Isto é respeitar o 9º mandamento, não dirás falso testemunho.
contra o teu próximo. Desta maneira, nós chegamos ao final de mais um estudo e eu quero deixar mais uma vez o nosso lembrete a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Estamos disponibilizando um e-mail para contato, está aí no meio da tela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Espero que este estudo tenha sido edificante para você e que você possa estar aí habilitado a ter mais cuidado com o 9º mandamento. Que Deus em Cristo muito nos abençoe. Amém e amém.